Os problemas com drogas se desenvolvem no meio das relações. A dependência química de um filho, ela se desenvolve no meio do casamento dos pais, no meio da relação dos pais. É por isso que é tão comum, né, que frente a um filho usando drogas, o casamento dos pais seja prejudicado, porque é um problema que vai se desenvolvendo bem no meio da relação. Esse é um conceito que eu uso bastante em atendimento e quando eu estou conversando com os pais aqui, mas é um conceito que é difícil de pegar o sentido dele e a importância que tem o trabalho com os pais e o trabalho dos pais para que possa ser resolvido de forma mais eficaz o problema de drogas do filho. E a ideia aqui é registrar alguns elementos a mais que vão reforçar esse sentido e reforçar essa importância do trabalho dos pais. E o quanto isso pode acelerar um processo de recuperação e de tratamento para um problema de drogas de um filho. O primeiro conceito que eu conecto com isso é o conceito de divórcio emocional. Esse é um conceito que foi cunhado pelo Bowen, que é um autor e um dos pioneiros da terapia familiar, que fez uma experiência sensacional, assim, super ousada, com pacientes esquizofrênicos, na época que, né, tinha muita dificuldade de tratar com esquizofrenia, e estavam observando que os pacientes melhoravam na clínica, daí tinham contato com a família, iam para uma visita familiar ou, né, um período de ressocialização, voltavam e tinham, né, voltavam em crise, com surto, com uma regressão do quadro psicótico que eles tinham. E aí, puxa, o que acontece, né? Que com a família parece que, né, tem uma mudança do que está acontecendo com o paciente dentro da clínica. E aí ele resolveu internar na clínica junto o paciente com a família. E observar lá, teve famílias voluntárias que toparam isso, né, ele fez uma observação de 1 ano e meio, 2 anos, se não me engano, para ver o que acontecia ali nessas interações e fazer terapia familiar com esses pacientes. Enfim, eu vou citar essa experiência provavelmente em vários outros momentos aqui, porque tem muitas conclusões brilhantes, tá, dessa experiência. Mas uma delas é que ele chega nesse conceito de divórcio emocional dos pais, tá? O que se aplica muito bem para a dependência química. O que ele fala desse divórcio emocional? Ele fala que são 2 extremos, tá? Pais, né, no caso de pais casados, eles podem estar emocionalmente divorciados. E 2 manifestações extremas disso são uma extrema formalidade no tratamento um com o outro. Então, muitas vezes pais até que relatam o casamento como ideal, que, né, até tem palavras de carinho e, né, e não tem brigas e está tudo, né, aparentemente bem, mas que eles não têm espaço para trocas de emoções e pensamentos e questões pessoais. Tá? Fica uma relação formal. Então eles evitam e não conseguem ter essa troca pessoal. Tá? Isso conecta com outro conceito que eu acho brilhante também, que a ausência de brigas indica falta de intimidade. Então isso tem a ver com esse divórcio emocional nesse polo, tá, desse contínuo aqui. No outro polo tem os pais que não conseguem passar 5 minutos juntos sem ter um nível de tensão e de briga enorme. Então esses pais que estando junto brigam o tempo todo, vão regulando esses conflitos, essas brigas pela distância. Então vão se mantendo distantes, atividades individuais e tal. Quando estão juntos, tende a acontecer essa briga. Então eles regulam essa quantidade de briga pela distância. Tá? E ele fala que a maioria das famílias ou a maioria dos casais que tem o divórcio emocional, né, está em algum lugar desse contínuo aqui. Tá? Não nos 2 polos, mas, né, alterna essa questão de formalidade e distância emocional com a briga e a distância física para regular isso. Isso aqui é interessante porque a gente tem uma ideia de que divórcio emocional implica um casamento, né, eu tinha só essa imagem do casamento dos pais que não conseguem se dar, né, que só brigam, etc. Mas esse outro polo eu achei muito interessante, que é o polo do casamento formal. É uma relação formal, mas que não tem intimidade emocional. Então que ele coloca que esses pais divorciados emocionalmente, eles lidam com o filho quase como pais efetivamente separados que trabalham com guarda compartilhada com o filho. Então algumas características, né? Uma de buscar aliança com o filho, né, ou com a filha, contra o outro, né? Então eu vou né, tentar manter a minha imagem melhor com o meu filho para que ele pense melhor de mim do que do pai ou do que da mãe. Quando um tem esse vínculo maior com o filho, uma posição dominante, que acaba tendo que autorizar, né, a relação do outro com o filho é autorizada por esse progenitor dominante ali. Então imagina, né, uma mãe que tem a guarda do filho, né, o pai se relaciona com o filho quando a mãe permite. Tá? Ou o pai não consegue exercer uma função de pai, mas ele fica numa função de mãe substituta. Né? Então quando a mãe não está na relação, o pai entra com essa função de mãe substituta. São características dessa relação que vai se estabelecendo com o filho a partir, né, do divórcio emocional. Aqui a gente conecta com a dependência química, claro, né, que uma das dinâmicas mais comuns na dependência química é essa aliança de normalmente da mãe com o filho, né, um superenvolvimento deles, e um pai periférico.
tá? Um pai que não consegue exercer uma função paterna ali de autoridade e de limite. Tá? E fica essa aliança mãe com filho que acaba excluindo esse pai. Né? E esse pai se exclui também para evitar incômodo, né? E deixa a mãe com o filho se debatendo ali, né? E na briga, etc. E também não consegue proteger essa mãe. Então é um pacto conjunto de todos, né? Não tem culpado e vítima aí. Né? É um pacto que se criou entre todos ali, inclusive o filho. Tá? Então, para você ver como esse conceito do divórcio emocional conecta também com o que se observa muito na dependência química. Então, um dos desafios que se apresenta para os pais é conseguir resolver esse divórcio emocional. Eu vou chegar na importância disso, né, no final dessa apresentação, mas uma coisa para você ter em mente, né, um fato para se ter em mente, que é comum, né, uma boa terapia familiar virar ou terminar numa terapia de casal. Tem uma ideia de que é do casal que vem toda a fonte de energia para que os problemas familiares sejam resolvidos. Então, se quer ganhar um atalho, né, ou conseguir acelerar o processo, pode ter certeza que é que nem jogo de sinuca. Você não vai direto na bola que você quer derrubar na caçapa. Né? Você bate primeiro na bola branca, porque senão você vai perder o jogo, né, porque vai contra as regras. Então não adianta ir direto, não adianta, claro que adianta, mas se quiser acelerar o processo e ser mais eficaz, não vai direto no comportamento do filho ou no problema de drogas, mas olha primeiro para essa unidade parental, né, para essa relação entre o casal, no caso de pais que estão lidando juntos, né, ou aparentemente ou teoricamente juntos para lidar com o problema de droga do filho. Se os pais conseguem resolver essa questão do divórcio emocional, eles vão ter muito mais potência, muito mais eficácia para lidar com o problema de drogas no filho. Como resolver? Né? Como lidar com esse divórcio emocional? E a partir disso, né, desses dois fatos, de que a terapia familiar normalmente desemboca em terapia de casal, e que quando o casal consegue resolver essa questão entre eles, todo o processo com o filho flui de uma forma muito mais eficaz e rápida, eu fui atrás de estudar também sobre terapia de casal, que é algo bastante desafiador. E encontrei uma abordagem, não chega a ser recente, claro, dentro da história da psicologia, assim, recente, né, tanto que a fundadora, né, é viva ainda e super ativa aí, que é a terapia focada nas emoções. Que acho que é uma das poucas abordagens psicológicas, fora a cognitivo-comportamental, que tem muito mais protocolo e experimentos, que tem evidências de eficácia, tá? E para casais. E pega num nível bem emocional. E essa abordagem, a TFE, terapia focada nas emoções, ela vem de uma teoria chamada teoria do apego, que foi desenvolvida lá atrás por um psiquiatra chamado John Bowlby. Tem duas observações marcantes que estão na origem da teoria do apego. Uma é o fato a observação não lembro de quem, mas que viu crianças no orfanato que não tinham toque, afeto, mas tinham suas necessidades fisiológicas supridas, né, crianças que tinham um sistema imunológico muito mais baixo, que ficavam doentes com muito mais frequência e uma taxa de mortalidade maior. Tá? Então, a partir dessa observação, começa a se concluir que essa questão do afeto é um nutriente fundamental para a vida. Tá? Então, essa é uma das observações de fundo da teoria do apego. E outra experiência que o próprio Bowlby fez, de colocar a criança com uma criança pequena com a mãe na sala, e pedir para essa mãe sair por alguns minutos, enquanto o profissional ficava com a criança ali tentando acalmar ela e entreter ela. E ele observou algumas reações diferentes dessas crianças. Algumas que ficavam muito perturbadas quando a mãe saía, e quando a mãe voltava, ou elas ficavam hostis com a mãe num primeiro momento, ou ficavam distantes, não queriam contato com a mãe por um primeiro momento. E outras que eram muito mais flexíveis, que a mãe saía, a criança ficava tranquila, se acalmava rapidamente, e a mãe voltava, a criança voltava a se vincular com a mãe de forma normal. E ele chamou essas diferenças de comportamento de apego seguro, que é esse apego da criança que tem uma segurança de que a mãe saiu, mas vai voltar, e apego inseguro, tá? Que tem essas duas reações principais, né? Essa de hostilidade no retorno, porque teve algum tipo de ameaça, ou essa indiferença como proteção, essa distância emocional como proteção. E aqui tem muito mais coisa, é uma teoria super interessante. Mas a grande sacada disso, que está na base da terapia focada nas emoções, é que os adultos têm a mesma necessidade de apego das crianças. Ou seja, essa necessidade de apego, a gente só
carregou ela junto ao longo do nosso desenvolvimento, para a nossa idade adulta. Então a gente ainda funciona com base nessa mesma lógica. E isso, claro, vem transposto especialmente para as nossas relações afetivas, amorosas, e não com a relação com os pais mais. Então ela vem, se manifesta de formas muito parecidas na relação amorosa. E claro, né, por isso que está na base da terapia de casal focada nas emoções. Sobre isso tem uma pesquisa bastante interessante que eu vou citar para vocês aqui do livro, que é uma pesquisa que foi feita na Universidade de Denver, que os psicólogos sociais eles decidiram fazer perguntas a homens e mulheres sobre suas relações amorosas, para ver se eles tinham as mesmas respostas e os mesmos padrões que essa experiência inicial do Bowlby e das mães com os filhos. E eles formataram um questionário amoroso, né, e foi publicado num jornal lá, né, da cidade. E aí, nas respostas, essa é a parte interessante, né, os adultos falam da necessidade de proximidade emocional da parte do par amoroso, de estarem seguros que o par responderia quando estivessem angustiados, de ficarem deprimidos quando se sentiam separados e distantes, e de se sentirem mais confiantes de explorar o mundo quando sabiam que o par os apoiava. E também indicaram maneiras diferentes de lidar com seus pares. Quando se sentiam seguros em relação à pessoa amada, eles podiam buscar e fazer contato facilmente. E quando se sentiam inseguros ou ficavam ansiosos, com raiva e dominadores... E quando se sentiam inseguros, ou ficavam ansiosos com raiva e dominadores, que é um padrão lá, né, a coisa da hostilidade, então me senti inseguro, fico hostil, ou evitavam completamente contato e permaneciam distantes, né, que é essa outra reação que foi observada nas crianças, né, então me senti inseguro, eu me distancio e fico, né, mais isolado. Tá, então que foi exatamente o que o Bowlby encontrou na relação das mães com os filhos. Então aqui a gente chega numa mensagem simples que a terapia focada nas emoções transmite sobre o casamento. E eu vou ler ela aqui para você. Esqueça a necessidade de aprender a discutir melhor, analisando sua primeira infância, fazendo grandes gestos românticos ou experimentando novas posições sexuais. Em vez disso, reconheça e admita que você está emocionalmente ligado e é dependente de seu par da mesma forma que uma criança é dependente dos pais para educação, cuidado e proteção. Os vínculos adultos podem ser mais recíprocos e menos centrados no contato físico, mas a natureza do vínculo emocional é a mesma. Então a terapia focada nas emoções, ela foca a criação e fortalecimento desse vínculo emocional entre parceiros ao identificar e transformar os momentos chaves que estimulam uma relação amorosa adulta, estar aberto, sintonizado e receptivo, um em relação ao outro. Aqui dá uma ideia de mais ou menos do caminho para essa solução para o divórcio emocional. Então aqui a gente volta para a relação entre o casamento dos pais e o uso de drogas. Aqui me vem à mente uma questão, ou questões que os pais me fazem com muita frequência sobre o que a gente faz agora então, sabe, faz isso, faz aquilo, como é que a gente resolve isso, lida com ele como, deixa, não deixa, incentiva, não incentiva, não, né, quais as estratégias. E claro que tem estratégias, né, para lidar com o filho, para conduzir um tratamento, para lidar com o problema de drogas, mas tem um detalhe que os pais não consideram, ou às vezes até nem valorizam, que mais importante do que o que é feito é o como isso é feito. E para isso eu vou colocar aqui uma última citação, que é do Bowen, dessa experiência que ele fez na internação com a família, que ele observou uma coisa muito interessante sobre essas estratégias de manejo dos pais. Que ele fala assim: quando os pais estão mais investidos um no outro do que no paciente, o paciente melhora. Quando um dos pais fica mais investido no paciente, ele imediatamente regride. Aqui pode ver que se a gente conectar com a TFE, com essa teoria do apego, vai ver, né, essa insegurança emocional no casal, né, leva naturalmente a um investimento emocional maior no filho, tá? O que está associado a uma regressão. Aí, quando os pais estão mais investidos um no outro, o paciente melhora. E aqui a frase que para mim é a grande máxima dele: quando os pais estão emocionalmente juntos, todas as intervenções e estratégias que eles usam funcionam. Quando eles estão no divórcio emocional, tudo o que eles tentam fracassa. Então isso tem tudo a ver com essa ideia do como as coisas são feitas. Mais até importante do que o que é feito.
que é o trabalho da família nessa estrutura, né? Mas como é que a gente resolve o problema do filho? Não, como é que a gente resolve a nossa estrutura familiar aqui, e essa conexão e unidade parental entre o casal, para realmente as coisas que a gente fizer com o nosso filho funcionem. Talvez aqui deixe um pouquinho mais claro e mais reforçado que o problema com droga e a dependência química se desenvolve no meio da relação dos pais e que, para poder resolver isso, os pais precisam conseguir não deixar esse espaço entre eles, né, poderem resolver o divórcio emocional e se conectarem emocionalmente, estarem unidos para poder lidar e acelerar o processo de resolução do problema de drogas de um filho. Espero que essa mensagem tenha ficado mais clara e mais consistente. Ok? Grande abraço e até a próxima.